Paz e bem, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, muitíssimo obrigado pela oportunidade, presidente, nessa quinta-feira, de podermos aqui sequenciar os nossos debates na Casa Revisora da República. Olha, senhor presidente, uma comissão de juristas coordenada por Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, e também ministro do Superior Tribunal de Justiça, está finalizando essa comissão uma profunda mudança no Código Civil brasileiro. Isso tem gerado, ultimamente, senador Jorge Seife, uma repercussão muito grande, né, dos brasileiros preocupados, porque já um parecer preocupante já foi publicado. No direito civil, são estruturadas todas as relações estabelecidas pelas pessoas numa sociedade, do nascimento à morte. Neles são definidos os conceitos de pessoa, casamento, família e propriedade, dentre outros. E são esses conceitos que servirão como referência em todos os julgamentos nas várias instâncias do Poder Judiciário, assim como serve para orientar os processos legislativos. Por conta disso, as democracias sólidas mantêm uma abordagem muito cuidadosa em qualquer revisão desse código, sendo imprescindível um intervalo de tempo suficiente para permitir a plena participação dos diversos setores da sociedade civil, além, é claro, do envolvimento da maior quantidade de parlamentares possíveis. O primeiro Código Civil brasileiro é de 1916 e o atual de 2002, ou seja, o intervalo de tempo que gerou a necessidade de mudança foi de quase 90 anos. O anteprojeto, aprovado em 2002, começou a ser elaborado em 1960. Isso porque uma revisão dessa natureza precisa ser fiel aos costumes e à cultura ampla da maioria da população, respeitando, é claro, as minorias sociais. Recentemente, França e Alemanha realizaram mudanças em seus códigos civis, mas de menor envergadura. Mesmo assim, em ambos os países com democracias muitíssimo sólidas, foram necessários mais de 10 anos de debates entre a sociedade e o parlamento. Vem, então, o nosso primeiro questionamento. Em apenas 20 anos, houveram mudanças tão significativas nos valores predominantes da sociedade que justifique uma ampla atualização? O excelente, imparcial e também conservador jornal Gazeta do Povo publicou uma extensa matéria tratando de alguns novos e gravíssimos conceitos que, de maneira alguma, estão em sintonia com os costumes e os valores preponderantes na sociedade brasileira. O primeiro deles é a definição do bebê em gestação como uma, abro aspas, potencialidade de vida humana uterina, fecho aspas. É uma verdadeira aberração que quer impor uma perspectiva que afronta a biologia ao definir que o bebê, antes de nascer, não é humano, senador Zequinha Marinho. E como também não é animal, então passaria a ser apenas uma coisa descartável. É o sonho dos abortistas, que defendem a legalização do assassinato de crianças no ventre materno. Mesmo na maior nação cristã do mundo, na maior nação espírita do mundo, na segunda maior evangélica, chegando ali na primeira, onde 80% do povo brasileiro, no mínimo, é contra o aborto. No Código Civil atual,
composto por 2.046 artigos, já em seu artigo 2º, é reconhecida a vida humana desde a concepção, com a seguinte redação, abro aspas, a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, fecho aspas. E se alguma coisa mudou nos últimos 20 anos nesse aspecto, foi justamente a confirmação pela ciência de que a vida humana tem início exatamente no momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Com 18 dias da concepção, a ciência já mostra hoje, com o avanço estupendo que tivemos nos últimos anos, já tem um coraçãozinho batendo, com 18 dias da concepção. Esse avanço da ciência a favor da vida foi tão gritante que levou a Suprema Corte norte-americana a rever um julgamento feito há mais de 50 anos, que então havia legalizado o aborto nos Estados Unidos. Eles já reviram no ano passado isso e mudaram o entendimento por causa da lei do heart beating, lei do coração batendo, com 18 dias da concepção. Esse é apenas um dos pontos polêmicos que significam um enorme retrocesso. Existem muitos outros tão graves que tratam até da nefasta ideologia de gênero. Mas o tempo hoje não permite que eu aprofunde todas essas questões. Concluindo, convido a sociedade civil a acompanhar de perto a elaboração desse anteprojeto pelo site da própria comissão na página do Senado. O prazo final para apresentação pela comissão de juristas se encerra na primeira semana de abril. Depois será apresentada ao presidente do Senado, presidente Rodrigo Pacheco, que é muito equilibrado com relação a esse assunto. Inclusive, dialogamos agora há pouco na reunião de líderes, para que, a partir de abril, dê início uma tramitação e seguirá o devido processo legislativo, com todos os instrumentos de participação sociais disponíveis. Conclamo também a todos os respeitáveis nomes que compõem a comissão de juristas a deixarem os posicionamentos ideológicos, militantes de lado, e focar em posicionamentos técnicos que realmente proponham mudanças efetivas e benéficas à sociedade brasileira, respeitando a família como base da sociedade e direitos tão fundamentais como a vida, desde a fecundação, a liberdade e a propriedade privada. Então, é um pouco para tranquilizar, senhor presidente, a população brasileira, com relação a esse assunto, e que eu tenho convicção que o senhor vai conduzir com muita serenidade, como tem feito nas matérias dessa casa, com muita ponderação, prudência, porque esse é um assunto que mexe com os princípios, os valores do povo brasileiro. Muito obrigado, uma excelente quinta-feira para todos nós.